um dia, né, de trabalho. E eu meditando nessa palavra, fiquei tão maravilhada, renovei-me espiritualmente bastante. Quando nós fazemos qualquer tipo de exercício físico, vem aquele cansaço. Nós temos aqui uma educadora física, se eu não me engano. E o físico da gente responde imediatamente. E o espiritual? Quando a gente corre, luta, batalha, enfrenta uma dificuldade, enfrenta uma adversidade, ele também cansa. Mas essa palavra hoje, nessa noite, nos diz que o Senhor, Ele dá vigor aos cansados e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Deus exalta o abatido. Deus ajuda ao romper de cada manhã. Aquele que se encontra sem força, aquele que se encontra sem direção muitas vezes, aquele que muitas vezes diz assim: Senhor, não consigo mais. E a palavra do Senhor vem de encontro e fala comigo, fala com você. E a gente se renova, a gente se levanta e a gente diz que em Cristo nós somos mais que vencedores. Aleluia! Nós estamos diante de uma crise mundial, de muitas adversidades, mas como igreja do Senhor, nós estamos debaixo da potente mão. Aleluia! Nós estamos confiando e crendo que temos que perseverar até o fim. Aqui também diz que o Senhor nunca se cansa e nunca se fadiga, ou seja, Ele está sempre pronto para nos ouvir, nos ajudar, nos direcionar e renovar as nossas forças. Domingo aqui foi um culto muito emocionante. Eu não sei contar a vocês, mas a minha estrutura foi muito abalada. A gente vem pensando que ia ser só um culto da família, chega que o pastor quebra a gente bem pequenininho, para a glória de Deus. E uma das coisas que eu fui renovada é em relação a pessoas. Pessoas que muitas vezes nos entristecem. E o pastor frisou muito bem a questão de uma pessoa amargurada. E que muitas vezes essa pessoa nos atinge, nos magoa. E a gente quer se distanciar daquela pessoa. Aí vem a peça da perdida. Aí pronto. Aí juntou tudo. E o que é que a gente pensa? Eu posso estar cansado, fadigado, de orar por alguém, de interceder pela vida de alguém, de falar de Jesus para aquela pessoa, de dizer o quanto Jesus é bom, o quanto Jesus é maravilhoso, e a pessoa parece que nem aí para você. Aí você começa a entender que não é assim, que não é dessa forma. Que mesmo cansado, mesmo fadigado, mesmo sem força, o Espírito Santo é que vai fazer a obra, e não você. Aleluia! O Espírito Santo de Deus que habita em mim e você é quem vai realizar algo na vida daquela pessoa. Nós apenas temos que nos dispor. Porque o Senhor, Ele não se cansa de ninguém. O Senhor, Ele não se fadiga de ninguém, nem de mim, nem de você. Possamos ser falhos, pecadores, por mais que sejamos cheios de defeitos, mas o Senhor nunca vai se cansar da gente. Ele faz totalmente o contrário. Ele nos dá vigor, Ele nos renova, Ele nos fortalece. E o Senhor age na vida das pessoas através de nós. Aleluia. No capítulo 40, o profeta Isaías fala da libertação de Israel em relação ao cativeiro. E o versículo primeiro também que me chamou muito a atenção, que diz assim: consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Aleluia. Quantas pessoas estão precisando de um consolo espiritual no nosso meio? Quantas pessoas precisam de uma visita para que seja levada a palavra do Senhor, para que seja levada só um abraço e 2 ouvidos? Ouvir a Deus. Porque o Senhor
Senhor não se cansa e não se fadiga de ninguém. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. E essa palavra hoje, meus amados, é para trazer em nós um conforto. É para trazer em nós uma certeza de que isso aqui nada vale. O que vale para nós é a promessa de vida eterna. A maior de todas. Glória a Aleluia. Deus. Nós todos temos promessas de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Todos nós, seja qual for a área da tua vida. Mas a maior dela, a que nós temos que realmente correr atrás, é a promessa de vida eterna. Aleluia. Aleluia. Essa daí é a sublime, é a 100%, é o todo. É o todo. No versículo 7, o profeta faz referência das pessoas com as plantas. Ele diz assim: seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. O povo vai passar. Tudo vai passar. Mas a palavra de Deus não. Ela permanece para sempre. E ela não volta vazia. A palavra de Deus que você profere no evangelismo, no campo missionário, você não vê o efeito ali naquela hora, não, brother. Ela vai surgir efeito depois. Aleluia. Aleluia. Essa é a sublime, a sublimação dessa palavra que vai de encontro à alma, que vai de encontro à sua pessoa, à minha pessoa, aquela que te deixa você despido. Diz assim: você tem que ser diferente. Aleluia. Você tem que ir por outro caminho, não. E eu fiquei maravilhada em relação a essa questão da palavra não voltar vazia. Eu dei alguns livrinhos do Pão Diário a clientes, fornecedores, e levei alguns para a minha família, meus irmãos, que ainda não conhecem a Cristo como deveriam conhecer. E a minha mãe, né, Rodência, disse assim: tu vai nascer e eles não vão nem ler. Aí eu estava repreendido em nome de Jesus. Eles vão ler sim, mãe, na hora que o Senhor quiser, eles vão ler. E tem uma aí que Deus está trabalhando na vida deles de forma mais intensa. Quando foi semana passada, ele mandou uma foto do dia do Pão Diário no WhatsApp para mim e disse: olha o que eu descobri. Glória a Deus. 3 dias antes ele liga, se lamentando que está passando por momentos muito difíceis, que a mulher está doente, que a vida dele não está nada dando certo. E eu começo a evangelizar e dizer que é assim, que Deus trabalha na nossa vida, é assim, que Ele tem que me ter como exemplo, e etc, etc. Ele fez referência a esse dia do Pão Diário que fala do dia mau. O dia mau nunca vai deixar de existir, amém? Amém. Mas o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, jamais vai deixar de estar com você no dia mau. Glória a Deus. Aleluia! Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Essa é a diferença daquele que crê sem ver. Porque ele ainda precisa ver para crer, meu irmão. E eu disse: glória a Deus, meu irmão. É assim, aí é o domingo, está bem pertinho, eu creio. Eu creio que Deus está traçando assim o caminho, porque não é do jeito que eu quero, que a glória não é para mim, não, é para Ele. Amém. Porque se for do jeito que a gente quer, aí a gente se valoriza, né? A gente fala demais, ser humano é terrível. Por mais forte que sejamos, nós chegamos a nos cansar e nos fadigar devido às adversidades, a problemas e tantas outras coisas e motivos que nos deixam assim. E o que fazer quando nós ficamos assim? Quando nos sentimos exaustos? Como nós devemos nos renovar para seguir adiante? Joelho no chão. Rosto no pó, se for necessário. Palavra do Senhor. Tempo com Deus. Qualidade de tempo com Deus. Buscar a face de Deus diuturnamente. Escudo de oração em todas as oportunidades. Eu acho que na hora que o povo que está assim do meu lado no sinal diz assim: o Senhor é doido ou é crente? Porque o louvor é lá em cima e eu cantando e dando glória. Amém. Não pode perder tempo não, meus amados. Os dias são maus e estão sendo atribulados. A palavra de Deus está aí toda hora nos alertando, né? E muitos ainda não creem. Muitos ainda não despertaram, infelizmente. E nós podemos nos renovar com Deus. Porque Ele é que dá vigor aos cansados, como diz a sua palavra.
É Deus que sempre vai estar ali conosco para nos ouvir, para nos ajudar. Porque a sua força, a força de Deus, é a fonte que precisamos. É ali, aquela fonte divina, maravilhosa. É dali que você tem que extrair. Não temas, porque eu estou contigo. Aleluia. Eu te ajudarei, diz o Senhor dos Exércitos nessa noite para mim e para você. Alguém chegou aqui nessa noite hoje dizendo: eu não aguento mais. Deus, você sabe o que é com você. O Espírito Santo de Deus me revelou assim que eu cheguei aqui. Senhor, eu estou sem força, eu não aguento, eu estou cansado. Mas o Senhor diz para mim e para você, e especial para você. Você sabe que Deus está falando com você nessa noite. Aleluia. Não desista. Glória a Deus. Aleluia. Eu só preciso que você não desista. Aleluia. Glória a Deus. Santa teu nome. Porque está mais perto do que você imagina. Aleluia. Aleluia. Nunca desista de você. E Deus nunca vai desistir de você. Glória a Deus. Aleluia. Deus nunca vai se fadigar nem de mim nem de você. Verdade. Você tem que se levantar com ousadia e crer que o Senhor, Deus dos Exércitos, está contigo, é maior do que aquele que está no mundo. Oh, glória. Aleluia. Repreenda pensamentos negativos, repreenda tudo aquilo que não te edificar. Se levante pela manhã e diga: Senhor, eu sou sua, eu libero permissão a você, a minha vida está em tuas mãos. O que me sucedeu nesse dia foi permissão sua, Senhor. Só me dá sabedoria para viver cada momento. Oh, glória. Aleluia. Não deixe que tua alma venha se abater, porque te abates a minha alma. Espera no Senhor, espera e não se cansa. Aleluia. Porque Ele vai renovar a sua força. É verdade. Como as águias se renovam diante das tempestades. Oh, glória. Glória a Deus. Aleluia. Meu amado, procure ver a história da águia de uma ponta a outra. Oh, coisa linda. Por que a Bíblia faz referência a esse animal? Porque assim o Senhor nos quer, de força, de fé em fé, de glória em glória, não se abatendo, não se desanimando. Claro que nós vamos ter momentos assim. O Senhor mesmo, Jesus, se angustiou, porque nós seríamos diferentes. Nós não podemos permanecer nisso. Momentos ruins eu e você temos, momentos de tristeza eu e você temos, momentos de cansaço eu e você temos. Tem dia que eu chego aqui nessa igreja e digo: Senhor, só você na minha vida. Porque a vida de cada um é diferente. Aquilo que parece pequeno para mim, que é seu problema, para você é um gigante enorme. Mas para o Senhor não existe problema de tamanho nenhum. Aleluia. Aleluia. É Ele que dá a força necessária para você derrubar esse gigante. Aleluia. Pense sempre nisso: Senhor, eu não vou na minha força, eu vou na força do Deus Todo-Poderoso, assim como disse Davi. Aleluia. Glória a Deus. É nessa força que você tem que ir todo dia. Na força do Deus Todo-Poderoso. Quando eu e você nos sentimos fracos, até mesmo esmagados, quando não houver condição alguma, lembre-se que você e eu podemos recorrer a esse Deus. E através dele nós temos que recarregar as nossas forças. E o que dizer e esperar no Senhor? Esperei com paciência no Senhor. E Ele se inclinou para mim e ouviu a minha oração. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Eu esperei com muita paciência. Eu pedia muito ao Senhor uma congregação perto da minha casa, que eu me identificasse. Irmãos, eu cheguei hoje 7h18 em casa. Coronavírus chega que eu estava com pneu na porta. Eu, Jesus, bota os anjos aqui dentro e me livra de todo mal. Mas é prazeroso demais estar aqui. É quando você vê a sua vida fora do lugar e de repente o Senhor vai botando cada peça. Eu esperei com paciência que o Senhor colocasse a minha vida de novo, cada peça no lugar. Oh, glória. Talvez para você esteja demorando, é porque Ele está caprichando. Para te entregar assim de forma plena. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Valorize o que você tem. Começar pela sua própria vida. Valorize tudo que o Senhor colocar na tua mão.
E tudo que você vier a fazer, faça como se fosse para o Senhor. Oh, glória. No seu trabalho, na sua faculdade, no seu colégio, na sua vizinhança, em qualquer lugar, dentro da família, em qualquer lugar, faça como se fosse para o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Esperar no Senhor representa uma paciente expectativa de que Deus suprirá e cumprirá as promessas de suas palavras feita a nós. E dentro disso Ele vai nos fortalecendo para superarmos qualquer dificuldade na vida. Isso significa confiar plenamente em Deus. Essa semana eu estava lendo um texto e falava da criação de Deus, em tudo que você olhar na natureza, tudo ao seu redor tem a mão de Deus, amém? Amém. E você imagina um ser daquele tão pequenininho, que é uma lagarta, e depois se transforma numa borboleta linda. E voa muitos quilômetros. Tem algumas espécies que eu estava vendo, que ela voa até o local onde ela nasceu, onde ela saiu do casulo. A bicha é sabida, é pequena. E existe também uma outra historinha, que uma vez me contaram, que eu queria compartilhar com vocês, que ela precisa de um tempo necessário dentro daquele casulo e ela se debate muito dentro do casulo. Talvez você fique se debatendo em algumas situações. Talvez você fique agitado demais, impaciente demais, querendo a solução imediata. Como é que você vai fortalecer as suas asas? Se você sair do casulo antes da hora. Como você vai conseguir fazer voos altos se as suas asas não estiverem plenamente completas? É verdade. E se você ficar esperando pela ajuda de alguém, talvez até julgando alguém que não foi lá te ajudar, te tirar daquele casulo? Porque Deus não permite até que você esteja completamente fortalecido. Ninguém pode mexer no seu casulo. Porque se a gente for lá e tirar aquela lagarta do casulo antes da hora, ela nunca será uma borboleta plena para poder voar. Amém? Amém. Então, não saia do seu casulo antes da hora. Fortaleça as suas asas dentro do seu casulo, dentro da sua situação, dentro do que você estiver vivendo. Eu não sei, mas o Senhor sabe. Tem horas que dá vontade de sair tudo. Eu não quero mais essas asas. Eu vou sair logo. Eu vou resolver do meu jeito. Não. O Senhor dá vigor aos cansados e multiplica as forças aos que não têm nenhum vigor. É Ele. Tudo é para Ele. No Salmo 37:7, parte A diz: descansa no Senhor e espera nele. A palavra do Senhor para mim e para você nessa noite é confiança, fortalecimento no Senhor. Aleluia. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Louvado seja o Senhor.